Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente, né, para a gente rever, continuar com as nossas atividades e nossas aulas de história. Vamos dar continuidade, certo, ao capítulo 2, que é Lutas Indígenas pelos Direitos Civis. Aí nós temos indígenas depois da colonização, o que é Constituição, né? Constituição de 1934, de 1946 e de 1967. Então, a gente já colocou essas constituições para vocês entenderem um pouquinho, tá? Como ocorreu, o que aconteceu, algumas coisas importantes, tá? E aqui nós temos também o capítulo 3, que é direito à terra. Então, nós vamos iniciar, né? Nós vamos hoje, né, com a continuação do capítulo 2 e também iniciando o capítulo 3, tá bom? No nosso livro 2, certo? Então, capítulo 2, lutas indígenas pelos direitos civis. Aí você vai encontrar aí os tópicos e vamos iniciar o capítulo 3, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Olha só. Então, nós vamos iniciar aqui, gente, ó, com a chegada. Sabemos que em 1500, né, com a chegada dos portugueses, aqui já habitavam os indígenas, né? Isso aí a gente já sabe, que a gente sempre estava falando e teve nas aulas passadas, né? Então, aqui já havia os índios, né? Mas será que eles eram donos das terras? Não, né? Então, houve o quê? Que os portugueses chegaram e aqui eles, né, ficaram com as terras brasileiras. Por quê? Porque tomaram posse, né? Eles diziam que a terra era da coroa, né? Da coroa portuguesa do reino português, né? Então, Reino de Portugal. Então, gente, vamos. A tia está falando um pouquinho para a gente entender um pouquinho o que é que nós vamos falar. Nós vamos falar das posses, o que é posse, o que é propriedade, tá? Então, vamos iniciar aqui primeiro com os indígenas, tá? Indígenas depois da colonização, né? O que foi que houve depois da colonização? Então, os portugueses consideravam os indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios, né? Então, os portugueses achavam que os índios não sabiam de nada, que eles não sabiam, né, o que era terra, né, o que era, eles não sabiam de nada. Então, os portugueses, né, achavam que os índios, né, viram ali, que não tem dono, não tem lei, então, né, vamos tomar posse, né? Então, por esse motivo, eles passaram a tutelar os indígenas. O que quer dizer tutelar? Proteção de alguém ou algo que é tido como fraco, né? Ou inapto, né? Incapaz, tá entendendo? Então, vamos lá passar para o próximo, né? Então, definindo o que deveriam fazer, né? O que era bom para eles e o que era ruim para eles também, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos. Isso aí foi os portugueses que fizeram com os índios, tá? No entanto, os povos, né, que os indígenas, né, lutaram pela a reconquista de direito e pelo reconhecimento do valor e da importância da sua cultura, como veremos a seguir, tá? Então, tudo isso aí, eles lutaram, né, para ter, hoje em dia, reconhecimento, né, pela cultura, pela tradição, pelos costumes, né? Olha só. Então, aqui eu coloquei uma gravura com um indígena, né, com um índio segurando a Constituição, para entender melhor, né? Então, por serem colocados nessa condição de titulados, os indígenas sequer foram mencionados na Constituição brasileira. Então, eles não, logo no início, eles não foram mencionados na Constituição. Teve suas primeiras referências na Constituição de 1934. Então, 1934 foi que eles foram citados, né? Como foram chamados de silvícolas, né? Silvícolas.
É possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. Então, o que é Constituição? Constituição é um conjunto de leis, formas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e orienta, organiza, o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos, certo, cidadãos? Então, nós temos o direito, A Constituição é isso, direitos e do cidadão. Então, aqui nós vamos falar, que a gente vai explicar um pouco para vocês, é a Constituição de 1934. Se vocês acompanharem o livro de vocês, essa Constituição de 1934 vai estar na página 234. Então, o artigo 129 fala o seguinte: será respeitada a posse de terras de civícolas que nela se achem permanente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado alienadas. Então, vamos saber o que é alienar, e o que é vedada. Então, vedada, cuja abertura está completamente obstruída, tapada. Então, tá tapada, tá vedada, torneira vedada, o exemplo, quando a torneira está vedada, ou um suporte, você fecha que está muito preso, vedado, que não se consegue acessar, passar, entrar, em que há interrupções, impedida, estrada, vedada, desabamento. Então, vedada significa o quê? Fechada, tapada, impedida, tá? Então, alienar. O que é alienar? Vamos saber o que é alienar. Transferir, dar a posse de alguém, algo para alguém, passar bens para outra pessoa, alienar um apartamento, alienar um bens, afastar-se, deixar de conviver, alienar-se, quer dizer, ficar na solidão, a vaidade alienou dela o trabalho. Então, no dicionário, ele tem diversos significados, Vocês percebem aí. Tanto a palavra vedada como alienar, como alienada também, tem diferentes significados, tá bom? Então, vamos passar aqui para outra. Pronto, agora nós vamos para a Constituição de 1946. Essa Constituição também está na página do livro de vocês, 234. A gente vai falar só um pouquinho sobre essa Constituição. O que é que diz ela? Artigo 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanente localizados com a condição de não se transferirem. Então, eles podiam ficar lá, mas não podiam transferir para ninguém, Podia plantar como eles plantavam, e tudo, viviam na floresta e tudo. E tem que é silvícola, que vive nas florestas, silvícolas indígena, que ele tem o quê? Relacionado com as matas, com as florestas, com as selvas, com os hábitos que eles têm, que é justamente esse hábito de plantar nas florestas, viverem na floresta, tá? Agora vamos para a Constituição de 1967. Essa Constituição de 1967 também está na página 234. E lá também fala do artigo 186. Então, a tia voltou para vocês aqui. É assegurada aos silvícolas, que é justamente que moram na floresta, os indígenas, a posse das permanentes das terras que habitam e reconhecido seu direito ao usufruto. O que é o usufruto? Nós vamos já saber.
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Então, o que é usufruto? É direito atribuído a alguém que, durante determinado tempo, pode usufruir ou desfrutar, né, de um imóvel, de um bem, né, de um imóvel, de um terreno que pertence a outra pessoa. A posse ou a ação de usufruir desse bem garantida por esse direito. Não tem direito garantido, que é usufruto, quer dizer, usufruto é que a pessoa tem a garantia daquele imóvel, daquele bem, daquela terreno, mas ele não pode vender. Ele pode o quê? Passar para outra pessoa, mas não pode vender, né? Porque é para usufruto. Então, quando fala usufruto, é para o filho, para o pai, né? Do pai para o filho, do filho para o neto, que é o filho do filho, né? Então, por seguindo, né? Fica na família, certo? Vamos lá. Olha só, então, gente, nós vamos entrar agora. Deixa eu estar fazendo isso aqui, porque o cabelo às vezes vem para cá e dá uma coceirinha aqui. Sim. Então, nós vamos falar sobre posse e propriedade, tá? O que é a diferença de posse e de propriedade? Então, vamos lá. Hoje, todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim. Então, hoje, o Brasil, né, quase todo mundo tem uma casa, tem um terreno, então todo mundo tem que ter a escritura, tem que ter a compra e venda do imóvel, né, para dizer que você tem uma propriedade, né? Então, vamos lá. No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedade do rei de Portugal. Porque lembra que quando eles chegaram aqui, os portugueses, né? Eles viram os índios, mas os índios não eram donos das terras, né? Eles não tinham como comprovar que era deles, né? Eles viviam aqui, mas tanto que os colonizadores, né? Que os portugueses, eles vieram e colonizaram, né, o Brasil, né, o território, né? E nós vamos já saber mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, que as terras brasileiras seriam de propriedade do Reino de Portugal. Dessa forma, o governo daria a posse de suas terras a alguns portugueses, para que eles fossem ocupadas e exploradas por eles. Então, eles plantavam, né, eles cuidavam dessas terras, né, que os portugueses dividiram, né, que depois a gente vai já saber. Então, propriedade quer dizer o quê? Quando uma pessoa tem uma terra ou um imóvel, ela pode vender, pode alugar, pode transferir ou dar esse bem a qualquer pessoa ou ele fazer o que ele entender. Então, isso aí é propriedade. Então, ele é proprietário daquele imóvel, daquela casa ou daquele apartamento, daquele terreno, tá? Quando ele tem como comprovar que ele é o dono daquela propriedade, tá? Agora vamos saber o que é posse, né? Eu tenho posse, né? Então vamos ver o que é posse, a diferença de um para o outro. Então, posse, quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou um imóvel, ela pode utilizar esse bem, né, para morar, para montar uma loja, né? Mas ela não pode vender, tá? Porém, ela não possui a propriedade daquele bem. Ela só tem a posse, ela só pode morar, né? Ficar lá, mas ela não pode vender, tá? Os indígenas, a gente já sabe que os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, né? Os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa ou do Reino de Portugal. A partir de 1548, por meio do governo geral, distribuiu para as pessoas ocuparem, né, o território, né, fazendo o quê? Plantando para morar também, para plantar, para cuidar. E após esses 3 anos, né, que eles estavam lá morando, cuidando, plantando, eles tinham como ir
né, solicitar a posse dessa terra, tá? E aí tinha todo um processo, né, para que eles fosse isso acontecendo, tá? Então, gente, nós ficamos por aqui, nossa aula de hoje. Então, não esqueçam de acessar a Agenda Edu, tá? Para as atividades que vocês irão rever, tá? Olhem também os vídeos, né? Os vídeos das nossas videoaulas, das nossas aulas no YouTube, tá? O canal da escola. E, gente, nós vamos também, olha só, vocês vão mais para frente, tem mais leituras, né, que vocês vão ler sobre posse e sobre propriedade, né? Temos também, nós vamos falar também mais para frente sobre os quilombos, né? Os quilombos que tanto foram importantes na cultura, na tradição, né? Na vida, nos costumes, né? Dos africanos, né? Dos afrodescendentes. Então, nós vamos também ver isso aí um pouquinho. E nós vamos, né, saber da história, um pouquinho mais da história do Zumbi dos Palmares, que ele foi um líder dos quilombos, né? Do quilombo do Palmares. Então, nós vamos saber mais um pouquinho nas próximas aulas. Mas leiam, tá? Leiam antes que da tia Cris passar a atividade. Leiam para que vocês tenham mais conhecimento, aprendam mais, tá bom? Então, a tia fica por aqui. Beijos, né? Até as nossas videoaulas, as nossas correções, tá bom? Tchau, e daqui a pouco nós vamos voltar para ficar juntinhos, tá bom? Então, aqui eu deixo uma mensagem para vocês. Tchau, eu volto logo, com certeza, né? Beijos da tia Cris. Então, lembrança para a família, né? Se cuidem, né? Cuide da mamãe, do papai, de vocês, do irmão, de todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.